Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, a todos os nossos amigos e irmãos que for ouvir a palavra de Deus. Vamos meditar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38, só um pouquinho da história do assunto de Zé do Egito como governador. Disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em quem haja Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há que tenha tido tanta sabedoria como tu. Faraó disse para José, porque José tinha revelado o sonho das vacas gordas e das vacas magras para Faraó. Então, quando Deus está na vida de uma pessoa, a coisa acontece. Aí o que Faraó falou aqui para José? Tu estarás sobre minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Foi a palavra de Faraó que disse para José. Mas por que ele disse isso para José? Porque José tinha revelado o sonho que nenhum dos seus espias, dos seus magos, dos seus orientadores não tinha falado. Então essa história de dizer que a pessoa ser pastor e ser político é comparar com Zé do Egito, que foi político, não. Zé do Egito foi uma pessoa que sentou na cadeira de governador pela inteligência que Deus deu para ele. Mas Zé do Egito não pediu voto para ninguém, ele não era político. Ele era um jovem dedicado a Deus que foi preso injustamente, cumpriu grande parte da sua pena e Deus usou ele com prosperidade e com tudo ali no presídio. Então precisa entender isso. Quando alguém quer ser político e fica dizendo que Zé do Egito foi político, né? Zé do Egito foi um servo conservado de Deus. Aí aqui no versículo, ainda nós encontramos aqui no versículo 54, e começaram a vir os 7 anos de fome, como é aqui, ó, no versículo 41 que eu falei, vamos falar aqui no versículo 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestido de linho fino e pôs um colar no seu pescoço. No seu pescoço, né? E fez subir no seu carro que tinha, clamava diante dele, de joelho. Assim, pôs sobre toda a terra do Egito. Então é isso aí, no versículo 43. E fez subir no segundo carro que tinha, clamavam dizendo diante dele, de joelho. Assim, pois, sobre em todo o Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Então, gente, olha, falar que Zé do Egito foi um político, ele não foi pedir voto, não. Quando você vê pastor por aí querendo ser político, querendo ser prefeito, ser vice-prefeito, ser deputado, ser senador, está fora da vocação. Então, meu irmão, não leve mal não, mas nós estamos num período de política e eu tenho que falar para as pessoas, os crentes precisam entender, não obedeça pastor que tem esse comportamento. Obedeça pastor que prega a palavra de Deus, que visita as pessoas, que organiza o ministério para visitar os órfãos e as viúvas, que nem diz lá em Tiago. Então, não acredite que a sua salvação, se você não obedecer pastor desse jeito, pastor político, você não vai para o céu. Porque a tua salvação está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é por dom de Deus. Tá bom? Não é pastor que vai te salvar. Não estou dizendo que você desobedeceu os vossos pastores. Porque lá em Hebreus fala, obedecer os vossos pastores como que ele é onde prestar conta de vossas almas. Mas é no Senhor. A minha recomendação do Velho Zé Passa é que cada um leia a palavra de Deus, leiam a Bíblia para se fundamentar a sua salvação, porque pelo contrário, fica o crente anão, não sabe falar nada, só sabe obedecer coisas erradas, coisas que venham frutos financeiros.
Então, o Zé do Egito foi governador pela vontade de Deus. Saul, que está lá no capítulo 15 de 1 Crônica, sofreu as penalidades porque foi nomeado rei por Samuel, pela vontade de Deus, para matar os amalequitas, e ele não obedeceu. Ele olhou para o melhor do rebanho de Agag, lá dos amalequitas. Então, por isso, ele foi punido, perdeu o mandato. E Davi, que era pastor de ovelha, Deus mandou que Samuel fosse lá na casa de Jessé e escolheu um dos seus filhos como rei. E Davi estava cuidando do rebanho, passou todos os filhos. E daí Samuel disse, não é esse aqui que o Senhor encomendou. Ainda tem um pequeno que está no... Chama ele. Enquanto não chegar, não saímos da mesa. Então, leiam a Bíblia, crente. Leiam a Bíblia, irmãos, evangélico. Leiam a Bíblia. Não existe base para pastor que está na frente da igreja, dirigindo culto, cuidando de igreja, ser político. Isso é mentira, essa ideologia disso é vontade de fazer que nem Saul. Pegar o melhor do rebanho. Quando você vê um pastor que está na frente do púlpito ser político, sair para ser político, ele quer pegar o melhor do rebanho, que nem fez Saul. Ele quer vaca gorda, ele quer dinheiro, é isso que ele quer. Eu sou o velho Zé Passo, 42 anos que aceitei Jesus, dia 8 de agosto de 1982, na Igreja Assembleia de Deus, que veio lá do Gunaving e Daniel Berg. Aceitei lá em Estado de Goiás e permaneço até hoje. E para a salvação eu não mudo o meu rumo. A salvação é essa. Eu posso sair fora, eu sou desobediente, muitas coisas eu falo, às vezes eu penso, mas a salvação é essa daí. Nós temos que fundamentar a nossa salvação em Deus e não em pastor. Pastor que estiver certo, vamos obedecer, mas se estiver errado, não vamos obedecer, porque está errado. Senão você vai no buraco do mesmo jeito. Agora a saída é ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, porque Jesus está voltando. Não vai demorar Jesus voltar. Que Deus abençoe, um beijo no coração, fique com Deus. Não vai zangar com o Zé Passo, não.